Noite. Boa noite. Estão bem? Sim. Felizes? Vamos dar sequência às nossas exposições de sermões em Apocalipse. E vamos lá em Apocalipse 18. Apocalipse 18. E estamos expondo semana após semana, em forma sequencial, o livro de Apocalipse. E uma coisa tem ficado clara, meus irmãos. Há uma divisão, só existe dois povos. Não há terceira via. Só existe dois povos. O povo do cordeiro, o povo da besta, do dragão, da antiga serpente. Não existe um outro povo. E semana após semana nós temos visto, os sermões terminam praticamente da mesma maneira. Deus fazendo divisão dos povos. As ovelhas de Jesus para o lado de cá, os bodes para o lado de lá. E a gente, desde Apocalipse 13, eu acho que isso ficou... Acho que é quando a gente estava expondo Marcos, antes trouxe um sermão onde ele mostra, onde Jesus ele traça uma linha de juízo. E ele diz, daqui para lá, o que eu disser, os meus discípulos entenderão, mas o povo que não me pertence não entenderá mais. Eu falarei por parábolas. E essa divisão que eu faço é juízo contra este povo, para que eles ouçam e não entendam. E Deus está fazendo isso em Apocalipse, Ele está dividindo os povos. Assim como Jesus, parábolas por parábolas, ele trazia esse entendimento de que aquele ladrão que semeou joio no trigo, ele diz, não arranque, não, vocês não podem fazer nada, mas o meu Pai fará essa divisão. Então, semana após semana, e João está repetidas vezes dizendo, se arrependam, volte-se para o Cordeiro. E meu irmão, talvez você esteja dizendo, os sermões, toda semana é a mesma história, de ângulos diferentes, de maneiras diferentes, mas o resumo é esse. Se arrependa e volte, ou permaneça no pecado e pereça eternamente. Isso é de forma proposital, porque o nosso coração é duro, é como pedra, e precisa ser talhado e batido semana. Assim que conhece de pedra, de quebrar a pedra, sabe que nenhuma pedra dura, como é o nosso coração, é quebrada numa só marretada. É marretada, marretada, marretada. E hoje tem britadeiro, né? Quebra, é mais fácil, né, mas nunca de uma vez só, meus irmãos. É preciso bater, e bater de novo, e bater de novo, para que talvez o nosso coração seja quebrado. E hoje não será de uma forma diferente. Outra vez Deus vai fazer a divisão do seu povo. E o sermão dessa semana é um complemento do sermão da semana passada. Quando a gente expôs Malaquias também, tinha esse entendimento. O Senhor trazia a acusação. Era a igreja, o povo de Deus no tribunal de Deus. Então Deus fazia a acusação, o povo interpelava e Deus trazia a sentença e logo depois Deus mostrava o juízo acontecendo. Em Apocalipse, na semana passada, a queda, o fim da grande meretriz de todo amor idólatra. Então houve o anúncio de que cairá a grande meretriz, a Babilônia. E todos aqueles que estão agarrados a ela cairão junto. E hoje nós veremos isso acontecer. Isso João vai narrar depois da visão de que o anjo vai revelar que isso aconteceria. Hoje estaremos diante da imagem disso acontecendo. A grande Babilônia sendo destruída pela ira de Deus. Então vamos ao texto? Apocalipse 18 diz assim: depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam.
pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuíram-lhe na mesma moeda. Pague-lhe em dobro pelo que fez. Misture para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha. Não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão. Morte, tristeza e fome. E o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor, Deus, que a julga. Quantos reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro, de peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe pertenciam. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram. Nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas enriqueceram à custa dela. Ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornadas de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se e chorando, gritarão: ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora, ela ficou em ruínas. Celebre o que se deu com ela aos céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Então o anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a no mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande Babilônia, a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombetas. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Vamos a Deus em oração. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por este tempo. Muito obrigado porque o Senhor nos deu uma igreja que ama a Escritura e que quer guiar toda a sua vida por meio dela. Então, nessa noite, Senhor, fala aos nossos corações. Fala ao coração dos meus irmãos, assim como o Senhor falou ao meu. Transforma-nos, Senhor, para a Tua glória, por meio da Tua palavra. Nos santifique. Me ajude a ser fiel, a pregar este texto. No nome de Jesus é que eu oro. Amém.
Amém, meus irmãos? Então, hoje, o título do nosso sermão, se na semana passada era o fim da grande meretriz e de todo amor idólatra, o título do nosso sermão hoje é a tristeza dos idólatras versus a alegria do povo de Deus. João, ele faz um contraste. João pega duas histórias e vai colocar em contraste. E a gente tem visto em todo o Apocalipse. Houve momentos em Apocalipse onde a igreja sofria e o mundo se alegrava. Mas como diz um ditado popular nosso, diz, quem ri por último, ri melhor, se alegra de forma melhor. Então, hoje, estaremos diante dessa realidade, de um contraste, onde o mundo que se alegrou muito, ou a Babilônia, que se alegrou muito, sofre, e a igreja que sofreu, se alegra. Para a gente entender, essa é uma história até meio dura e cruel, mas é a forma como o texto é colocado para nós. Em 2002, uma jovem menina de São Paulo, ela decidiu cometer um crime perfeito. Ela decidiu matar os seus próprios pais para ter a sua herança. Porque os pais atrapalhavam ela de ter aquilo que ela tanto queria, que era o dinheiro. Então ela tem um plano, ela tem um motivo, ela então encontrou os cúmplices e ela criou um álibi para cometer este crime perfeito, para ter aquilo que ela almejava. Então ela comete o crime, dá o álibi à polícia. Só que uma coisa que ela nem ninguém imaginava, que aquele álibi dela, que era até bom para convencer os policiais de que não foi ela, que ela não tinha nada a ver com aquilo, mas uma coisa traiu aquela menina. Porque quando ela deu o horário para a polícia, a qual ela chegou na casa, ela disse, eu fui em casa, peguei o meu irmão, X hora, depois da meia-noite, 1 hora da manhã, saí, e foi neste tempo que entraram na casa do meu pai e os mataram. Só que naquele dia estava acontecendo o jogo do Corinthians. E o porteiro do prédio era corintiano roxo. E quando a polícia perguntou a ele que horas que elas chegaram, ele disse, era por volta de 11h30, 10h30, 11 horas a 11h30. Mas você tem certeza? Ele só tem certeza. Mas por que você tem certeza? Porque estava no final do jogo do Timão. E eu não perco o jogo do Timão por nada. Por causa do jogo do Corinthians, o crime perfeito daquela jovem caiu. E o mundo, as nações, vivem como se Deus não existisse. Então a Babilônia está ao longo dos séculos se movendo e fazendo com que o mundo pense que Deus não existe. Porque o crime deles, na mente deles, é perfeito. Mas eles não contavam com que Deus também tem um plano. Existe um detalhe na história. Eu estava comentando com a Sara esses dias, que é interessante como que os mundos, os filmes, séries de hoje, eles não falam, você não se vê ateus em filmes e séries. Não vê ninguém falando contra Deus. Eles ignoram Deus. Eles fazem todas as cenas, todos os filmes, desenhos animados, tudo que acontece como se Deus não existisse. Isso vai causando em nós uma sensação que a gente pode viver da maneira que a gente quer, da forma que a gente bem entende, porque parece que Deus não existe. Mas, meus irmãos, o livro de Apocalipse, quando João escreve esse livro, é para uma igreja que está sofrendo. E parece que a Babilônia está avançando. Não foi isso que João ficou espantado de ver a glória da Babilônia? Mas o anjo disse que ela vai ser destruída. Mas quando eu vejo ela é gloriosa. E João fica espantado. Mas o anjo disse, por que você está espantado? Por que, João, você está admirado? Ela vai cair. Cairá diante dos seus olhos, João. Ela ruirá. Perderá toda essa aparente glória. Toda essa aparente beleza. E assim como aquela menina que achou que estava tudo bem. Ela tinha todos os álibis, todos os motivos, mas ela não contava que Deus tem um plano. Ela não contava
assim como a Babilônia, que Deus está no controle de todas as coisas. Então, meus irmãos, o ídolo, que é aquela jovem, Tim Keller trata isso no seu livro Deuses Falsos. Ele chama de ídolo de deuses de raiz, ou ídolo de raiz. O crime dela, o grande pecado que nós às vezes olhamos e ficamos espantados é o assassinato, ou ela mandou matar. Mas o que está o motivo, a raiz do coração dela é o dinheiro. Ela ama o dinheiro. E por causa do dinheiro ela faz o que tiver que ser feito. Como diz um amigo nosso, né? É um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Todos nós precisamos ler Deuses Falsos. Ele vai tratar de como nós, às vezes, lutamos com pecados de superfície. A gente mente e acha que a grande raiz é mentira, mas lá no fundo existe uma raiz muito maior. Que às vezes a gente até para de mentir, mas a gente continua a enganar ou a manipular. Já não com mentiras, mas com ações e com gestos. E a gente tenta manipular as pessoas. Mas o que está a raiz do coração é o que precisa ser tratado. Então, o nosso sermão de hoje, ele vai ser tratado em 3 pontos. No primeiro momento, na página 4 da ordem de culto, veremos o contraste da sentença dada à Babilônia e o convite à liberdade ao povo de Deus. No segundo momento, na página 5, veremos o pranto dos idólatras e a exultação da igreja. E no terceiro momento, veremos o fim de todo ídolo e de todos aqueles que estão agarrados no ídolo. Meus irmãos, hoje veremos a Babilônia junto a seus seguidores no tribunal de Deus, diante daquilo que eles achavam que era o crime perfeito, mas esqueceram que existe um Deus soberano, assentado nos céus, que julgará toda a impiedade. Então vamos, no primeiro momento do nosso sermão, do verso 1 ao verso 8, vamos ver esse contraste, esse primeiro contraste que João vai fazer entre a Babilônia, o povo da Babilônia e o povo de Deus. Então ele diz: depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Até aqui. Esse é o primeiro momento. João está descrevendo que caiu a grande Babilônia e todos aqueles que estavam agarrados a ela. E ele já tinha falado no capítulo 17 dos reis da terra que se prostituíram com ela e das nações e dos reis da terra que se prostituíram com ela. Mas agora ele acrescenta um novo personagem, que são os negociantes, ou os comerciantes, que falamos até hoje na escola bíblica. E João, ele usa um termo, que esse termo, ele só aparece uma outra vez no Novo Testamento, que é em Efésios 2, 22, que ele diz assim: a ideia aqui de Apocalipse é que os demônios fazem morada ali. Uma condição completamente oposta àquela descrita pela única outra ocorrência do termo no Novo Testamento, em que os cristãos são edificados para a morada de Deus. Então, João está fazendo um contraste, dizendo que, assim como os cristãos são edificados para ser morada de Deus, a Babilônia está sendo edificada para ser morada de demônios. Todo aquele esplendor do capítulo 17 que João viu por um momento, agora o anjo está mostrando para ele como de fato é a Babilônia. Está vendo, João? Você achou que ela era bela, gloriosa, ela estava vestida de linhos finos. Mas o que ela é, de verdade, é a habitação de demônios. João, a Babilônia se tornará em grande ruína. Só haverá aves impuras e detestáveis. Só espírito imundo, João, habitará nesse lugar. Todo o esplendor, a glória do mundo que vemos hoje, o que Apocalipse está nos mostrando, que tudo aquilo que o mundo tem desenhado como belo, como glorioso, como as pessoas almejam, desejam e querem, no final,
é morada de demônios. E, meus irmãos, quantas vezes nós estamos apaixonados pela Babilônia? Quantas vezes nós estamos olhando para a Babilônia dizendo como ela é bela, como os moradores da Babilônia são ricos e poderosos. Ah, se eu fosse como ele. Ah, se eu fosse como aquele tal que ganhou milhões e milhões. Meu irmão, o que estamos vendo é que o final deste povo é destruição, é morte, é desgraça. Aquilo que era belo se tornará pó. E num contraste glorioso, aquilo que o mundo desprezou se tornará a glória de Deus. Se tornará aquilo que ela já é, como o pastor insiste em dizer, a coisa mais linda deste mundo. E as nações e os reis se prostituíram com ela, beberam do seu vinho, se embriagaram no seu vinho. E na página 4 da ordem de culto, nesse ponto 1.2, diz assim, esse é um dos principais temas do capítulo, o pecado do luxo materialista. Eles eram os mercadores atacadistas, que viajavam por todo o Império Romano, vendendo seus produtos em grandes quantidades, e se enriqueceram com o comércio. Frequentemente, se dizia que Roma conquistou o mundo com seus mercadores, tanto quanto com seus exércitos. Os mercadores eram aliados na estrutura de poder para Roma. Eles exploravam e abusavam financeiramente os cidadãos comuns. Meus irmãos, esses comerciantes que apareceram aqui agora, que no capítulo 17 eles não aparecem, mas agora eles são incluídos no texto, debaixo desse juízo de Deus sobre a Babilônia. Estes homens, eles cooperavam para o avanço de Roma. Eles trabalhavam para que Roma crescesse, para que Roma fosse mais longe. E, como vimos na semana passada, a queda da Babilônia, Babilônia-Roma, como o ano se expôs na semana passada, João está descrevendo situações e condições do mundo atual, da Roma que ele está vendo. Mas não só o juízo é só sobre a Roma, mas sobre a Roma e sobre a Babilônia, ou todas as Romas que existiram, todas as Babilônias que temos visto que Apocalipse tem tratado do tempo passado, presente, futuro. Ou a antiga Babel, que se tornou Babilônia, que agora é a grande Babilônia. Assim como Deus está construindo um povo em uma cidade, o dragão está construindo um povo em uma cidade. E assim como a Babilônia de Nabucodonosor caiu, o João está dizendo, Roma cairá. E a grande Babilônia, a escatológica, também cairá. E essa é uma das dificuldades que temos ao ler Apocalipse. De qual momento se trata? Se trata, óbvio, da Roma que João está inserido. João está escrevendo com um povo que está sofrendo perseguição. Uma Roma que oprime o povo de Deus, que mata os cristãos, que tem pressionados a que eles cedam e neguem a Cristo. Então João está escrevendo uma carta de consolo. Se alegrem. Deus julgará os romanos. Mas para nós também João está nos confortando, porque nós também somos perseguidos e seremos perseguidos de forma ainda maior. E João está dizendo para nós, se alegrem. Chegará o dia onde o Senhor julgará todas as nações, a grande Babilônia. Então, nós estamos diante da questão dos comerciantes que trabalhavam para o avanço de Roma. E seria mais ou menos, para a gente entender de forma mais clara, seria como, todo mundo lembra, dos empreiteiros no Brasil. Ou os banqueiros, que estão sempre aliados aos grandes políticos brasileiros. E eles trabalham para o avanço do partido X, que eles apoiam, e eles fazem o que tem que ser feito para que aquele político avance. É disso que João está falando. São homens que trabalhavam no comércio para que Roma avançasse. Então eles oprimiam os mais pobres para ter mais dinheiro para que a Roma avançasse. Parece muito com a gente, né? Eles oprimem os mais fracos para que eles avancem no poder.
E é por isso, meus irmãos, que nós não devemos nos apegar a sistemas políticos, porque todos eles cairão. Todos ruirão. Todos os sistemas políticos do mundo trabalham para a Babilônia. Não foi isso que vimos? Não todas as pessoas, mas todos os sistemas políticos. Existem homens que trabalham na política para que o reino de Deus avance. Mas todos os sistemas políticos pertencem à besta que emerge do mar. Então todos eles ruirão. É por isso que nós não estamos apegados. Só que João, ele vai nos dizer que eles se prostituíram e beberam do vinho da fúria da sua prostituição. E como que eles beberam, meus irmãos? Eles beberam exatamente por isso. Porque eles se prostituíam, eles se corrompiam, eles negociavam valores para que eles tivessem mais dinheiro, para que eles financiassem mais a Roma, para que Roma avançasse mais. E qual que era o problema do avanço de Roma? Roma matava cristãos. Roma é contra a igreja. Roma destrói o povo de Deus. Então, quanto mais esses homens trabalhavam e cooperavam no avanço de Roma, mais cristãos morriam. E eles trabalham para a instituição de Roma. Então, eles estão embriagados. Eles querem que Roma avance. Porque se Roma avançar, eles estão cada vez mais ricos. Então, se Roma cresce, eles estão cada vez mais ricos. Então, se o Brasil, de uma certa maneira, cresce, os políticos estão cada vez mais ricos. Ou as suas filosofias políticas prosperam contra a igreja de Deus. E João, meus irmãos, então João está dizendo qual é o crime deles. Por que Deus está julgando este povo? E quem está agarrado a este governo? Só que agora, no verso 4, João vai fazer um convite tanto quanto estranho. Porque se João está dizendo que Deus vai julgar a Babilônia, é um pouco estranho o que ele vai descrever agora, do verso 4 ao verso 8. Que diz: então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão: morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá. Pois poderoso é o Senhor, Deus que a julga. Ainda na página 4, ordem de culto, no ponto 1.3, diz: sai dela, povo meu. Está escrito assim: o tema significa mais do que uma fuga física da cidade. Indica que deveria ser entendido espiritualmente. O Senhor ordena que o seu povo deixe a Babilônia, para que não sejam cúmplices dos seus pecados e não sofram o juízo dele, como fez com Ló e sua família em Sodoma e Gomorra. É tanto quanto estranho Deus, depois de trazer uma sentença à Babilônia, dizer: saiam daí, meu povo. E como vimos aqui, Deus está falando: mude de casa, mude de estado, mude de cidade, como foi em Sodoma. Em Sodoma, é claro, saiam deste local. Mas Deus está dizendo para o seu povo: saiam daí, povo meu. E se a gente lembra aqui em Apocalipse, o Senhor tinha dito para a igreja de Tiatira que eles estavam aceitando uma mulher no meio deles, que estavam forçando de forma manipuladora ao povo a ceder às pressões do pecado. Então, o Senhor disse: eu vou julgar essa mulher, e vou julgar aos seus discípulos, aqueles que seguem essa mulher. Eu julgarei ela e a eles. Então, Deus está novamente, ou a igreja de Laodiceia, que também expomos aqui, uma igreja que estava apegada à sua aparência, e não abandonava os seus pecados, porque amavam mais a sua aparência do que a Deus. Amavam mais a glória que o mundo a dava do que a glória de Deus. Então, o Senhor está dizendo para aquele povo: deixem a Babilônia, saiam da Babilônia, porque vocês estão agarrados a ela. Vocês se perderam nela. Vocês já não sabem diferenciar o que é evangelho e o que é o falso profeta. O que ele ensina. Já não há mais divisão.
Eu gosto tanto do pregador X, que é terrível, quanto do Jonas Madureira. Eu gosto tanto daquele falso profeta do que daquele homem que prega o evangelho. Eu já não sei mais fazer diferenciação. Porque eu não sei mais o que é o evangelho. Eu sei que, às vezes, como a igreja no nosso país funciona. A gente tem visto aqui no domingo pela manhã. Campanha. É o evangelho, a gente vai ser abençoado. Porque Deus nos deu essa terra por herança. E a gente já não sabe mais diferenciar o que são as promessas de Cristo, do que é a promessa deste mundo, do que aquilo que o falso profeta, ou a besta que emerge da terra, está dizendo no púlpito, daquilo que o Cordeiro diz no púlpito. A gente perdeu e Deus está dizendo: saiam da Babilônia, meu povo. Saiam dessa mentalidade apegada ao dinheiro, à riqueza. Eles fazem tudo para ter a glória deste mundo. E nós estamos fazendo a mesma coisa. E nós estamos correndo atrás das mesmas coisas. E nós gastamos mais tempo para ter mais dinheiro do que tempo para amar mais a minha esposa, para amar mais o meu irmão, para estar em comunidade. Saiam da Babilônia. Abandone, saiam desesperadamente. E como foi dito a Ló, não olhe para trás. Não ficou nada para trás que você precisa. Deixem a Babilônia, meu povo. Abandone este lugar. Deus está chamando o seu povo. Porque na série de sermões da Igreja de Esperança, sobre Deus, sexo e família, que é uma série, inclusive, muito boa, num dos sermões, o Igor Miguel disse algo que aquilo me marcou profundamente. De muitas coisas que ele disse. São mais de 20 sermões. Mas isso, eu nunca tinha ouvido isso, e isso me marcou profundamente. Ele vai dizer que a agenda do governo brasileiro é uma questão de confissão. Assim como nós temos confissões, são algo que a gente crê, são inegociáveis, que é assim que diz a Escritura, e nós confessamos assim, e seremos assim até o fim. Então diz que a agenda no Brasil, da política brasileira, é uma questão de confissão. Você precisa confessar como eles confessam. Vocês precisam crer da mesma forma, porque senão você será cancelado. Eu creio até aqui, mas esse ponto aqui não estou crendo, não vai. E o que está acontecendo na Babilônia também é uma questão de confissão. Vocês precisam viver e confessar como a Babilônia, como o mundo da época confessa. Você quer seguir Jesus? Mas então você precisa dizer que César é Senhor. Esse negócio de Cristo é Deus, é Senhor? Não. César é Senhor. Não, nós não cremos assim. Cristo é Senhor. Então você vai morrer. Ou você confessa, ou você morre. Então, mais do que um local, Deus está mandando, deixem essas confissões de lado e se apeguem às confissões verdadeiras, que é Cristo é Senhor. Cristo é Senhor e julgará a Babilônia. Cristo é o nosso Deus. E sabe que é difícil, meus irmãos? É nós que estamos agarrados a essas filosofias, abandonar os nossos ídolos. Hoje na escola bíblica, que inclusive, meus irmãos, vocês precisam vir para a escola bíblica. O Anderson fez um contraste também. Ele diz que boa parte da igreja atual diz que a terra é nossa, nos pertence. Tome por posse. Põe o pé, não é assim? Se você pôr o pé, é seu. Mas a promessa de Cristo, a promessa verdadeira é: sejam fiéis, para que vocês abundem em boa obra. Vocês querem ser ricos? Nos céus. O apóstolo Paulo cria nisso verdadeiramente. Ele trabalhava incansavelmente para ser milionário, mas no céu. Meu irmão, eu tenho certeza que aquele homem vai ter uma casa, uma senhora casa, porque o que aquele homem cria nessa verdade? Porque nós também cremos que se trabalharmos muito aqui, teremos dinheiro. Mas às vezes o que nos falta é crer, se que trabalharmos muito pela causa do Evangelho, avançaremos em coisas muito superiores, muito maiores, e aquilo que de fato agrada ao coração de Deus. Então, diante desse convite de Deus, a que o povo abandone
uma coisa muito normal dos ídolos, ou de todo aquele que está agarrado em ídolos, ao longo da história, é o auto-engano. É o desejo do nosso coração de enganar a nós mesmos, de nos convencer de que o nosso pecado não é tão ruim assim. Eu acho que o antes é um pouco radical demais. Não é bem assim, não. Eu acho que esse papo de evangélico é meio muito... Tá demais. Eu posso negociar um pouquinho com a Babilônia. Eu nem estou fazendo mal para ninguém. Eu nem estou roubando muito o outro. Eu nem dou muito calote. Foi só aquele lá. Que hoje Apocalipse, hoje a escola bíblica foi sobre isso, né? Mas o auto-engano dessa mulher, ainda na página 4 da ordem de culto, que ela diz em seu íntimo, no verso 7, quando Deus dá a sentença a essa mulher, ele diz: façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo que ela se entregou em seu coração. Como ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha. Não sou viúva. E jamais, nunca, nunca terei tristeza. Jamais terei tristeza. Lá no Salmo 53, vamos lá rapidinho. Existe algo parecido. Salmo 53. Salmo 53 diz: diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busca a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Será que os malfeitores não aprenderam? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Olhem, estão tomados de pavor, quando não existe motivo algum para temer, pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou, porque Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. É muito... Davi está descrevendo como o tolo diz em seu coração: não há Deus. O tolo, ele diz no seu íntimo. Ele não, talvez não verbaliza, mas ele pensa: não existe Deus. E essa mulher, ela se vangloriava em seu coração. Ou a Babilônia, ou essa grande cidade, ela se vangloriava em seu coração. Estou assentada como rainha. Eu sou rainha. Não sou viúva. Jamais terei tristeza. Jamais verei o pranto. Mas João está dizendo, no verso seguinte, ele diz: por isso. Por quê? Porque ela, além de cometer os seus pecados, ela se vangloriava em seu coração. É de João: por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão. Morte, tristeza e fome. E o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Num só dia, num piscar de olhos, toda essa aparente glória que você se vangloria cairá. Tudo aquilo que você diz ter, grande cidade, Babilônia, cairá. Ela tem uma imagem elevada de si mesma. E todos que se apegam a ela caem no mesmo erro. E é o erro de enganar a si mesmo. Esse, meu irmão, é o pior dos enganos. Porque às vezes outro nos engana. E basta que estejamos diante da verdade. E já era. Está resolvido. Eu achava que era assim. Estava enganado. Mas agora eu acho que é assado. E está tudo certo. Mas o pior de todos os enganos é quando nós mesmos começamos a nos enganar para que o nosso ídolo faça sentido. É quando nós ouvimos esses sermões de Apocalipse e dizemos:
pelo que eu estou vendo ao longo da história, não estou achando que essa Babilônia vai cair, não. Está parecendo que ela vai crescer mais mesmo. Não está parecendo. As pessoas não dizem assim, desde que eu sou menino que Jesus vai voltar, Jesus não volta. Não é assim que as pessoas dizem. Mas ele voltará, meus irmãos. E às vezes nós começamos a nos enganar para que, de alguma maneira, sejamos momentaneamente satisfeitos pelos nossos ídolos. Se enganar a si mesmo é aquele mentiroso que acredita na sua mentira. Ele já mentiu tanto que aquilo já é uma verdade para ele. Assim, a história é daquele jeito, porque ele já mentiu tanto. E talvez, meu irmão, o auto-engano esteja acontecendo agora. Porque talvez você diga assim, eu sou da IBR, sou reformado. Eu não estou na Babilônia, não. Que Babilônia? Eu creio no calvinismo. Olha que beleza. Sou eleito. E talvez é só auto-engano. Talvez eu estou só enganando a mim mesmo para me convencer de que essa vida que eu levo agrada a Deus. Talvez a gente diga, eu tenho as confissões. Eu já li Agostinho. Eu conheço de teologia. Você não sabe, irmão. Você não me conhece. Eu li os comentários de Apocalipse. Mas às vezes, meu irmão, o meu coração, o seu coração, está cheio da Babilônia. Os nossos anseios mais profundos é o amor pela Babilônia. Só que o amor pela Babilônia gera em nós aquilo que vemos agora no segundo momento do sermão, nesse segundo contraste que João faz entre o pranto dos idólatras e a exultação da igreja. Agora João vai deixar de forma mais clara, com maior evidência, de que tem um povo que se alegra e um povo que está em terrível pranto. Do verso 9 ao verso 20. Mas como ele vai descrever muitas questões de pedras preciosas e ouro e coisas que... O que João está escrevendo aqui são coisas que tinham muito valor naquela época. Então ele diz assim, os comerciantes eles se alegravam com essas coisas. E todas essas coisas, como veremos para frente, ruirá. Então vamos pular esse texto, ou parte dele. E vamos nos atentar ao pranto dos reis da terra, dos comerciantes e dos marinheiros, que é um outro personagem que acaba de aparecer aqui no juízo também de Deus. Então, no verso 9 diz, quantos reis da terra que se prostituíam com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão, ai, a grande cidade! Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora, chegou a sua condenação. Na ordem de culto, na página 5, diz assim, um grande contraste está diante de nós, entre dois povos. Porque enquanto a igreja sofria perseguições por causa do nome de Cristo, os seguidores da grande meretriz se alegravam no vinho da sua prostituição. Porém, agora vemos o contrário. Eles sofrem a justa ira de Deus e o povo de Deus se alegra em sua justiça. João faz um contraste maravilhoso aqui. Pois as orações dos santos, que é simbolizada pela fumaça, agora é vista na Babilônia em chamas. Então, em Apocalipse 6, a Bíblia diz que os santos da terra estão sofrendo, estão clamando a Deus, orando. E a Bíblia diz que essas orações, ela é figurada como fumaça. Então a fumaça do santo enche o templo. Só que logo em seguida a Bíblia diz que Deus pega esses fumaça, esse incensário e joga na terra, como forma de juízo. Então o povo de Deus está sofrendo e clamando, Deus, até quando eles nos matará? Até quando o Senhor não vindicará a sua justa ira? E agora, o que os comerciantes, os reis da terra estão olhando para a Babilônia, estão vendo a Babilônia em chamas. E o que eles veem é fumaça. O que eles veem é Deus derramando da sua ira, respondendo ao povo de Deus as suas orações. O que eles estão vendo é Deus manifestando a sua justa ira sobre um povo que oprimiu o povo de Deus. Então, meus irmãos, os reis da terra estão em pranto, em desespero. Todos os que confiavam na Babilônia estão em pranto. Os que participaram da sua riqueza e luxúria estão sofrendo o dano de confiar no falso Deus. E esses são os que enriqueceram com ela. Tanto os reis, quanto os comerciantes, quanto os marinheiros, que eram os que
ajudavam os comerciantes na venda. Hoje, se fosse no Brasil, hoje seriam os caminhoneiros que sofreriam os danos, né? Porque naquela época todo o tráfico era feito pelo mar. Então, esses homens, eles eram alinhados dos comerciantes, que eram alinhados dos reis, que serviam a Babilônia. Então, eles todos trabalhavam numa cooperativa para o mesmo propósito. O avanço de Roma, o avanço da Babilônia. Só que o avanço da Babilônia é a destruição do povo de Deus. Toda vez que a Babilônia e Roma avança, o povo de Deus sofre perda. O povo de Deus sofre repressão. E, meus irmãos, por mais que morrer para nós é lucro, e de fato é lucro, Deus não se alegra que seu povo pereça na terra. E é isso que o povo de Deus está orando a Deus e clamando. Deus, até quando? Até quando eles terão força? Até quando eles terão poder para nos oprimir? Até quando, Senhor? Só que Deus não dorme, meus irmãos. E agora, o povo que estava alegre, ou aparentemente alegre, ou vivendo numa falsa alegria, agora está em terrível pranto. Está em terrível desespero, e esse é o final, meu irmão, da história. Todos aqueles que se alegraram na grande Babilônia, hoje, agora, naquele grande dia, diante do tribunal de Deus, estarão em total desespero, em total e terrível desespero, porque todos os três, tanto os reis, como os comerciantes, como os marinheiros, e todos aqueles que trabalhavam e cooperavam para o avanço de Roma, sofrerão dano. Mas João, outra vez, vai fazer um contraste. No verso 20, que parece que está fora de lugar. Parece que o verso 20, porque ele está vindo descrevendo, eles estão sofrendo dano. E no verso 20 diz, celebre os que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Parece, meus irmãos, que está fora do lugar. Parece que João lembrou, né? Não, se alegra aí, vamos ficar felizes. Mas não é isso, meus irmãos. É de repente que está acontecendo, não é de repente, né? Em uma só hora. E João agora vai dizer, se tinha um povo que sofria e o outro se alegrava, agora João vai mostrar outra vez isso acontecendo. Só que agora inverteram os papéis. O povo que sofria se alegra e o povo que se alegrava sofria. Enquanto os que participaram dos pecados da Babilônia lamentam o seu fim, os que foram fiéis a Deus se alegram com o triunfo do nome de Deus e com a vindicação do seu povo. Ainda que pareça estranha e ofensiva à primeira vista, devemos entender que o interesse dominante do livro é defender a justiça de Deus e vindicar os santos que sofrem. Deus está julgando os opressores do seu povo e o seu povo se alegra. Meus irmãos, o que João está escrevendo não é que a nossa vitória hoje tem sabor de mel. Não é isso. Não é revanchismo. João está dizendo, enquanto o mundo sofre, a gente canta, tem sabor de mel. Não, meu. É óbvio, a Bíblia diz que Deus não se alegra na destruição do ímpio. Deus não se alegra. Mas um outro exemplo também está no nosso imaginário, para que a gente consiga enxergar isso de forma mais clara. Quando a Lava Jato foi julgada no Brasil, eu me lembro que tinha muitos vídeos, quando o Sérgio Moro entrava num restaurante, as pessoas se colocavam de pé e aplaudiam o Moro. Todos aqueles, o Dallagnol, o Deltan, que também do Ministério Público, ficou muito famoso por causa da Lava Jato, quando ele chegava nos lugares, as pessoas se alegravam, diziam, esse homem, o Joaquim Barbosa. O que João está dizendo? A gente não se alegra pelo fato do mundo perecer. É óbvio que eles feriram o povo de Deus, oprimiram, mataram. E a gente não está falando, talvez, irmãos, homens como Paulo, que por engano, por maldade em seu coração, mas perdido em engano, perseguiu o povo de Deus. Mas homens que depois se converteram ao povo de Deus, entenderam a realidade da fé, Deus os chamou. Mas homens que impiedosamente odeiam a Deus, odeiam o povo de Deus. E aquele povo, irmão, que estava sofrendo perseguição e morte, e todos os dias ia para a arena para morrer, muitos cristãos. O que João está dizendo é, se alegrem. Deus está julgando este povo. Deus está pondo fim ao sofrimento de vocês. Deus está enxugando do olho de vocês toda lágrima. Se alegrem, ó povo. Se antes Deus está dizendo para o seu povo, saiam daí, agora Deus está dizendo, se alegrem. Não só pela morte do ímpio, não pela morte do ímpio em si, mas pela alegria
de que o Cordeiro de Deus venceu, pela alegria de que o povo de Deus está livre da Babilônia, de que o povo de Deus não mais sofrerá a pressão e a opressão que essa grande prostituta trouxe para a igreja ao longo de todas as eras. Então, meus irmãos, se havia pranto na Lava Jato entre aqueles homens que estavam sendo presos, e a gente se alegrava, era uma coisa que nunca pensávamos ver no Brasil. Políticos presos, homens milionários presos. Quando a gente via aquilo acontecer, a gente se alegrava. Dizia, tem jeito para esse país. Vamos para frente. Vamos andar. E a gente se alegrava. E as pessoas aplaudiam aqueles homens que trabalhavam por aquilo. Mas diferente do que vemos no Brasil, que a Babilônia outra vez vai vencer. Não vai acontecer isso diante do Cordeiro. Não haverá um recomeço para a Babilônia. Ela cairá para sempre. E para a gente ir para o final do sermão, meus irmãos, essa pergunta precisa ser respondida a cada sermão de Apocalipse. Qual lado você está? A qual dos dois povos você pertence? Quem é você nessa história? A gente não viu em Apocalipse 12? Essa é a nossa história. É a sua história, pessoalmente. Mas é a história de um povo, da igreja. Mas é a história da Babilônia. Essa é a sua história. E de qual lado você está? Você pertence à Babilônia? Você pertence à grande meretriz? Ou você pertence ao dragão? Ou você pertence ao cordeiro? Você pertence ao povo que momentaneamente sofre, mas se alegrará numa alegria indescritível, que nunca mais terá fim, que nunca mais haverá lágrimas nos seus olhos. De qual lado, meu irmão, você pertence? A qual lado você pertence? Vamos para o grande tribunal de Deus agora. Porque se Deus trouxe as sentenças, agora Deus diz o seu veredito final. Eu vou destruir a Babilônia. Ela cairá de uma vez por todas para sempre. Porque esse é o fim de todo ídolo. No final, só um sobrará. No final, só o verdadeiro Deus sobrará. O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. A gente sabe que não é. Só um é o caminho que leva a Deus. Há muitos deuses, irmãos, no mundo. Há muitas falsas religiões. Mas há uma religião verdadeira. Há um caminho verdadeiro. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus, aquele que venceu a morte e destruirá a grande Babilônia. Então vamos para o final desse sermão. Terceiro ponto e último ponto. No verso 21 diz, então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse, com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Na página 6 da ordem de culto, está escrito assim, o que a Babilônia está pregando ao longo dos séculos é a sua glória, opulência e poder sobre reis e nações. Como vimos no texto, estou assentada como rainha, viúva não sou, jamais verei pranto. Mas João por 2 vezes, desculpe, irmão, eu li o lugar errado, no 3.1, o grande tribunal de Deus. Estamos diante do tribunal de Deus e os demandantes desse processo são os cristãos, junto com todos os que foram mortos na terra. O réu é a cidade de Babilônia, acusada de assassinato por causa de poder e idolatria. O juiz que preside a sessão é Deus. A Babilônia perdeu a causa e, portanto, seus cúmplices lamentam e pranteiam por ela, enquanto a corte celestial e os cristãos festejam pela justiça que receberam. Então, estamos diante de um tribunal. Deus é o juiz, Babilônia é o réu, acusada de muitos crimes, e o povo de Deus é o que sofreu o dano. E, meus irmãos, nós sabemos que quando um criminoso está diante do juiz, e a família que teve seu ente assassinado, e aquele criminoso sofre dura e correta justiça, a família se alegra. E é por isso que nós nos alegramos. É por isso que a ordem de Deus é, se alegrem, fiquem alegres. Por quê? Porque Deus julgará essa cidade. Deus julgará a grande Babilônia. E o anjo descreve como isso ocorrerá. Ele pega uma pedra de moinho, que não é aquela pedra que as mulheres trabalhavam em casa, uma pequena pedra, mas uma pedra gigante, que pesa muitas toneladas. E diz, ele solta aquela pedra, e ela cai no mar, e a gente sabe como algo
grandioso cai no mar, a grande destruição, água para todo lado. Mas o anjo diz, com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. No filme Troia, Aquiles ficou muito famoso, né? Mais ainda. Talvez a gente não tinha tanto conhecimento de Aquiles, mas Aquiles ficou muito famoso. Mas tem algo no discurso de Aquiles que, mesmo antes de ser cristão, aquilo me chamava muita atenção. Porque quando sua mãe diz para ele não ir para a guerra, mas para ele lutar pelo seu amor, que é ainda um Deus nos nossos dias, um amor romântico, o amor está acima de tudo, esse falso amor. Ele diz, eu não quero um amor romântico. Eu quero ser inesquecível pelos meus grandes feitos em guerra. Eu quero ser eterno na mente das pessoas. Eu quero que nunca esqueçam de mim. E ele, óbvio que é um mito grego, ele vai para a guerra e morre na guerra. E é relembrado por causa disso. E o que o mundo, ou a Babilônia, o seu desejo é ser eterno. Ela diz, eu nunca conhecerei esse sofrimento. Nunca. Vocês nunca me verão sofrendo. Porque o desejo de muitos homens, como o Elon Musk hoje, ele diz que ele vai ser eterno. Não será esquecido. Ele está trabalhando para que ele viva eternamente. O desejo do coração do homem é a eternidade. Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. E a grande Babilônia, ela quer ser eterna. Mas outra vez, a Babilônia, eu estou sendo tentado fortemente a falar, não contava com a minha astúcia. Mas esqueceram que Romanos 1, a Bíblia diz que Deus julgará do céu toda a impiedade. Não essa ou aquela, mas toda a impiedade. E o que a Babilônia queria era ser nunca esquecida. Muito lembrada pelas suas festas, pela música que tocava, pelo noivo, pela noiva. E é por isso que João está dizendo, nunca mais se ouvirá em meio o som dos arpistas. Nunca mais se ouvirá música. Assim como quando o povo de Deus é levado para a Babilônia, o salmista diz, eu pendurei a minha harpa, eu não vou tocar mais, eu não tocarei nessa terra estranha. Não louvarei o Senhor meu Deus. Assim também a Babilônia, só que de uma forma eterna. Nunca mais se ouvirá música na Babilônia. Nunca mais se ouvirá som festivo. Nunca mais haverá alegria. Nunca mais haverá casamento. Nunca mais haverá luz. Nunca mais nenhum artista verá o trabalho de suas mãos. Nunca mais, porque o Senhor Deus a julgou. E por 2 vezes, João vai nos dizer, no verso 20 e no verso 8, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. No verso 20 ele diz, Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Nunca mais se ouvirão. Nunca mais, esquecida para sempre. Porque como veremos na semana que vem, um novo céu e uma nova terra. Um novo povo, uma nova canção, um novo cântico estará em nossos lábios. Nunca mais ouviremos as canções da Babilônia. Nunca mais sequer lembraremos o seu nome, porque só o nome será lembrado pelos séculos dos séculos. O nome do Senhor, nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa verdade bendita, em que nós até momentaneamente sofremos, mas desfrutaremos de uma alegria incomparável, eternamente ao seu lado. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos arrancou com mãos fortes e poderosas da Babilônia. O Senhor nos tirou daquela terra onde o nosso coração estava preso a ídolos. Mas nós pedimos ainda, Senhor, nessa noite, nos convence a nos arrepender de nossos pecados. Nos convence e arranca de nós, Senhor, os ídolos que insistimos em escondê-los. Assim como Raquel, sair da terra estranha, esconde os seus ídolos. Mas o Senhor vê todas as coisas. O Senhor está com olhos atentos ao seu povo. Então sonda o nosso coração e mostra
em nosso coração os caminhos maus. Nos livra, Senhor, dos falsos ídolos e nos faz nos apegar somente a Ti e a amar somente a Ti. É no Seu nome que nós oramos, Jesus. Amém.